Olá, igreja, família e amados amigos. Vamos juntos a mais um vídeo da nossa série O Caminho, quando estamos mergulhando na vida, ministério, obras, ensinos de Jesus. Chegamos a Lucas capítulo 10 e 11. Hoje vamos refletir em dois capítulos, os capítulos 10 e 11 de Lucas, e eu quero dar um destaque numa história linda, uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do bom samaritano. Certamente você já ouviu algo sobre isso, sobre a parábola do bom samaritano. É um texto lindo, quando Jesus conta a história, está em Lucas 10, de 25 até o versículo 37, quando Jesus está falando de três tipos de pessoas. Ele está falando sobre um sacerdote, um levita e um samaritano, olhando, passando pela realidade de um homem que foi assaltado, está ferido. O nosso mestre, a partir dessa história do samaritano, quer nos ensinar uma lição muito importante, ou várias lições muito importantes. Ele fala como é que pessoas reagem a um homem numa situação deplorável, como é que nós reagimos às dores do próximo. Jesus vai nos ensinar sobre isso. Ele diz que um homem está lançado na calçada, foi assaltado, está ferido, foi espancado, e a Bíblia vai dizer que passam três pessoas. O primeiro que passa por aquele homem é um sacerdote. E quem era o sacerdote? O sacerdote era, olhando para os nossos dias hoje, é a liderança em geral. O sacerdote é um líder religioso, poderia ser um pastor, um político, um líder importante. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote olha aquele homem caído e passa ao largo, deixa ele de lado. Foi o primeiro a passar por aquele homem. A segunda pessoa que passou por aquele homem foi um levita. Quem era o levita? O responsável por muitas coisas no templo, na casa de Deus. Eram os cantores, eram os que ajudavam no louvor, na adoração. O que a gente pode chamar os levitas nos dias de hoje? Eu gosto de chamar os levitas nos dias de hoje, seriam as celebridades. Os levitas hoje é o líder de adoração, é o jogador de futebol, é o artista, é a celebridade. E a Bíblia diz que a celebridade passou por aquele homem caído e também nem olhou para ele. Por último, passou por aquele homem ferido um samaritano. E quem é o samaritano? O samaritano é um improvável, é uma pessoa improvável, é aquele que ninguém espera nada dele. E esse improvável, ele representa Jesus nessa história. O samaritano representa Jesus. Jesus está ensinando que o líder, o que tem nome, que tem título, passou pelo homem doente, assaltado e não fez nada. A celebridade passou pelo homem doente e não fez nada. Mas o improvável passou por ele e o ajudou. Pagou sua conta, levou ele a uma hospedaria, colocou o remédio sobre ele. O que Jesus está nos ensinando com a parábola do bom samaritano? Ele quer nos ensinar sobre quem nós somos. E nós, o que revela quem nós somos, é como nós lidamos com a situação do próximo. Como você encara a situação do seu próximo revela quem é você por dentro. O que Jesus está ensinando aqui é que como aquelas pessoas lidaram com o drama do próximo revelou quem eles eram por dentro. E como o samaritano lidou com aquele homem revelou quem Jesus é e como nós devemos ser. A história de hoje do bom samaritano vai nos ensinar como nós devemos ser se quisermos parecer mais com Jesus. É isso que eu quero deixar com você hoje e destacar algumas lições aqui desse texto. Primeira delas, se você quer ser igual Jesus, igual o samaritano, você precisa sentir compaixão das pessoas que precisam de ajuda. A Bíblia diz, Lucas 10, 33, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano parou o cavalo. Não se trata aqui de sentir pena de alguém.
Lidar com compaixão não é sentir pena de quem está sofrendo. Sentir pena a gente sente quando vê algo na televisão. A Bíblia está falando de íntima compaixão. A Bíblia está falando de se colocar no lugar do próximo. Você é igual a Jesus ou se parece com Jesus quando você se coloca no lugar do próximo. Você sente compaixão quando você se põe ao lugar do próximo. Jesus, semelhante ao samaritano, se coloca no nosso lugar, ele se colocou no nosso estado pecaminoso, ele veio como homem, ele agiu em nosso favor. Então, se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa sentir compaixão e se colocar no lugar do próximo. Se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa chegar mais perto daqueles que estão sofrendo e ver a real necessidade deles. Lucas capítulo 10, versículo 34 diz que o samaritano se aproximou daquele homem caído. O líder passou distante, a celebridade passou distante, mas o samaritano se aproximou. Jesus se aproximou de nós. Deus se aproximou de nós ao enviar Jesus. Ele desce do cavalo e se aproxima de nós. A celebridade, o líder, não desceu do cavalo. Ele sente nojo. O orgulhoso não desce. Mas ser igual a Jesus é se aproximar. É chegar perto das pessoas. Jesus se aproximou de nós. Se você quer ser igual a Jesus, você tem que se aproximar das pessoas. Jesus chegou até nós. Outra lição, para ser igual a Jesus, nós precisamos agir imediatamente com os recursos que nós temos. Lucas capítulo 10, 34 diz que o homem aproximou-se do ferido, enfaixou as suas feridas e derramou vinho e também óleo nas feridas daquele homem. Aquele samaritano chegou, pegou os utensílios que ele tinha no seu cavalo, colocou óleo, colocou vinho, ou seja, usou o que ele tinha, os recursos que ele possuía para socorrer aquele homem ferido. Ele usou atadura, ele usou óleo, ele usou vinho. Sabe o que isso está nos ensinando? Com o vinho ele desinfetou as feridas, com o azeite ele tratou, com as ataduras ele protegeu. Jesus nos chamou para sermos essas pessoas que desinfetam, que tratam e que protegem aqueles que estão caídos. Jesus nos chamou para sermos como o bom samaritano, porque Jesus é assim, ele tem o bálsamo que você precisa, ele te deu o Espírito Santo que te consola, ele te fortalece. Então o bom samaritano, ele chega perto, mas ele também usa os recursos que tem para abençoar quem está ferido. Esse samaritano está nos dando grandes lições, que nossos recursos precisam ser investidos para restaurar vidas. A Bíblia vai dizer aqui, ensinar aqui, que o samaritano sentiu a dor, viu a dor, agiu na dor daquele homem, carregou aquele homem, cuidou daquele homem e investiu naquele homem, porque ele levou o homem à hospedaria, pagou a conta dele e no outro dia, quando foi embora, ainda disse para o dono da hospedaria: tudo que precisar pode dar a ele, quando eu voltar eu vou pagar tudo. Então aquele homem sentiu, agiu, viu, carregou, cuidou e investiu no samaritano. No ferido. Isso é o bom samaritano. Meus irmãos, ser igual a Jesus é ser como o samaritano. Querer ser parecido com Jesus é ser igual a esse samaritano. Que você possa sentir, ver, agir, investir, cuidar da vida de pessoas que estão próximas a você, aos seus familiares e aqueles que sofrem ao seu redor. Porque a Bíblia vai dizer: sem amor, tudo que eu tenho, tudo que eu falo e tudo que eu faço é insuficiente. Porque eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso queimar o meu próprio corpo, mas se eu não tiver amor, de nada valerá.
1 Coríntios capítulo 13. Jesus está nos ensinando sobre o amor que age. O bom samaritano é aquele que vive o amor em ação e não em palavras. Que Deus nos abençoe a sermos como o bom samaritano. Mas lembre-se disso. Quem é você? Nesses três personagens, você é o líder, é a celebridade ou é o samaritano? Quem é você? A maneira como eu lido com as mazelas do meu próximo revela quem sou eu por dentro. Porque o que eu faço por fora só está mostrando quem eu sou por dentro. Quem é você? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O líder, o religioso, o político? A celebridade, o artista, o jogador de futebol ou o improvável, que usa o que tem para abençoar pessoas? Fique com essa reflexão. Quem é você entre esses três personagens? Deus abençoe, um ótimo dia e vamos juntos, seguindo firme nessa nossa série nos Evangelhos de Jesus. Um forte abraço.